Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. Vamos lá! Pois bem, cá estamos nós e vamos resolver mais uma questão do nosso famigerado Enem. Amados por uns, odiados por outros, enfim, né? Hoje a gente vai estar fazendo a questão número 121 do caderno amarelo do ano de 2021. É uma questão de eletro e no final do vídeo ainda vou jogar uma pergunta para você tentar responder, ok? Então, sem muita enrolação, vamos lá! E cá estamos nós com a questão número 121. Duas esferas carregadas com cargas iguais em módulo e sinais contrários estão ligadas por uma haste rígida e isolante na forma de halter. O sistema se movimenta sob a ação da gravidade numa região que tem um campo magnético horizontal uniforme, B, da esquerda para a direita. A imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade G. Isso aqui é muito importante, que atua na região. Então a gente tem aqui o esqueminha, vamos analisar ele daqui a pouquinho. Visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema no momento inicial em que as cargas penetram na região do campo magnético está representado em... Então ele quer que a gente mostre no instante inicial, no momento inicial, em que as cargas, esse sistema aqui, né, de halter, entra nesse meio, né, permeado por um campo magnético, quais são as direções e sentidos das forças magnéticas que atuam sobre cada uma das cargas. Ok, como é que nós resolvemos isso? Porque o estudante vai olhar para isso aqui e vai falar assim, nossa, o que eu vou fazer? A grande dificuldade dessa questão se encontra no seguinte, o fato de que nós estamos observando ela de cima. Essa aqui é uma questão em 3 dimensões. Então, como aqui está sendo representado justamente à vista de cima, é como se você estivesse fazendo um esquema de um projeto que é originalmente em 3 dimensões, só que em 2 dimensões nesse caso. Então, o que nós temos que fazer? Qual é a melhor forma de resolver esse problema? É tentar transformar esse problema realmente num problema em 3 dimensões, né? Como eu disse, isso aqui a gente está observando de cima. E se a gente observasse de lado, como é que ficaria esse esqueminha? Então, vamos desenhar aqui esse esquema de lado. Ok. Então, olha só, esse aqui é o esquema de lado desse problema. É como se a gente fosse observar o observador, né, que está vendo o esquema dessa forma aqui, é como se o observador estivesse aqui assim, ó. Observando de cima, tá vendo? Como se você estivesse vendo de cima. Mas a gente agora, a gente está observando ele assim. De lado, tá? Essa aqui é a grande sacada aqui. A gente muda a orientação do observador. Então, a gente vai começar a marcar aqui justamente o que a gente tem nesse esquema. Primeiro de tudo, essas linhas azuis aqui representam justamente o campo magnético. O campo magnético está apontando para lá. Beleza. Ele está indo da carga positiva em direção à carga negativa. Ótimo. Agora a gente vai marcar a gravidade. E aí é aqui que está a grande sacada. A gravidade, tá vendo que tem um xizinho aqui? Tem uma bolinha com um xizinho? Isso aqui representa que a gente está observando justamente que a gravidade está indo para dentro, tá?
ela tá entrando, é como se ela estivesse entrando no papel. Ou, observando lateralmente, é como se a gravidade estivesse fazendo isso aqui, ó. Ou seja, para baixo, né? Então, é como se esse altera aqui, que tem uma carga positiva e uma carga negativa, estivesse caindo, tá? É o que acontece aqui. O objeto está em queda. Beleza? Ótimo. Ótimo, sensei. E agora? Como é que a gente vai resolver esse problema? Porque ele está pedindo a força magnética. Aí, neste caso, nós vamos fazer uso justamente de uma velha conhecida dos estudantes, chamada regra da mão esquerda. Opa, calma aí. Mão esquerda? Não era mão direita? Então, existem as duas regras. Existe a regra da mão esquerda e existe a regra da mão direita. Tá? Quando eu uso cada uma? A regra da mão esquerda nós usamos quando nós queremos determinar a força magnética. Tá? Quando você tem uma carga ou um corpo carrega uma determinada carga superficial ou algo parecido, tá? E ele está imerso em um campo magnético. E aí a gente usa justamente a regra da mão esquerda para determinar força magnética. Agora, a regra da mão direita nós usamos geralmente em condutores para determinar quem é o campo magnético. Por exemplo, se você tem um fio condutor, a regra da mão direita seria utilizada para determinar a direção e o sentido ao qual o campo magnético estaria atuando ali, estaria sendo produzido ali quando passasse uma corrente elétrica naquele fio condutor. Tá? Então a regra da mão direita você utiliza principalmente para determinar campos magnéticos a partir de cargas em movimento, e a regra da mão esquerda é para você determinar a força magnética. Ok? Ótimo. Como é que funciona então a regra da mão esquerda? Vou aqui desenhar uma mão. Desculpa, mas o desenho vai ficar meio feio, já tô adiantando. Isso aqui é simplesmente a maior tragédia que existe na vida de qualquer pessoa que vai desenhar mão. Ou coisa difícil, enfim. Mas o importante aqui não é o desenho em si, é exemplificar aqui e justificar o que a gente vai fazer, tá? O que acontece? Você vai abrir a mão esquerda, a gente tem aqui a mão esquerda, tá? Você vai abrir a mão esquerda e vai fazer exatamente essa configuração, né? Perceba que cada um dos dedos está perpendicular ao outro, tá? A ideia é justamente essa, tá? Todos eles estarem perpendiculares entre si, formando justamente os eixos coordenados, né? Você se lembra como é que funcionam os eixos coordenados? É uma coisa assim. Todos eles estão perpendiculares entre si. E aí, cada um desses dedos vai representar justamente uma entidade, digamos assim, do sistema, tá? Para a gente determinar a força magnética. Vamos lembrar como é que funciona a força magnética? Vamos então lembrar como é que funciona a força magnética. A força magnética, ela é dada por Q que multiplica V vetor B, tá? Ou seja, você tem aqui que a força magnética ela vai ser dada pela carga, né? Multiplicado pelo produto vetorial entre a velocidade de movimento pelo campo magnético, tá? Isso aqui que é a força magnética, que é basicamente o que diz isso aqui. Na verdade, a regra da mão esquerda ela não é usada apenas para isso, tá? A regra da mão esquerda era usada para qualquer produto vetorial. O produto vetorial resultante entre dois vetores. Você consegue determinar isso, tá? Então vocês vão ver aqui que é bem simplesinho até. E aí como é que a gente vai identificar aqui quem é quem, né? Muito simples. Na verdade, a resultante sempre vai ser o polegar, tá?
a resultante de um produto vetorial, na regra da mão esquerda, é sempre o polegar. Então a gente vai ter aqui a força magnética dada pelo polegar. E aí você vai ter os outros dois vetores indicados pelo dedo indicador e pelo dedo médio, né, o dedo do meio. E aí, quem é quem aqui? Bom, nesse caso aqui, o campo magnético é o dedo indicador e a velocidade é o dedo médio, tá? Ótimo, beleza. Então, vamos ver aqui, vamos tentar botar esse esquema aqui. Então, olha só, o campo magnético está apontando para cá. Ótimo. Para onde vai estar apontando a velocidade? Bom, se os objetos estão em queda, né, o halter está em queda, isso significa que a velocidade está apontando para baixo, né? Por quê? Porque ele está caindo. A velocidade ela vai estar na mesma direção e sentido da aceleração da gravidade, né? Porque isso aqui em momento algum falaram que tacaram esse halter para cima. Não, ele foi soltado, né? Então a velocidade é de queda, né? Então a velocidade está para baixo. Então olha só, você tem o campo magnético indo para direita, você tem a velocidade indo para baixo. Então, pela regra da mão esquerda, né, você vai ter que a força magnética vai estar saindo da folha, né? Tá saindo da folha de papel. Se a gente pegar e analisar com o observador, tá analisando o observador aqui, né? Vendo lateralmente. Agora, se a gente bota o observador vendo de cima, o que você vai ver aqui é que, na verdade, essa força vai estar atuando em uma das duas cargas, né? Indo para baixo, né? Tá vindo aqui para baixo. Aí resta saber, tá, mas em qual carga que eu tenho que usar a regra da mão esquerda? A regra da mão esquerda você só usa na carga positiva, tá? Sempre que você tem uma carga positiva, você pode usar a regra da mão esquerda e a força magnética que você encontrar vai ser a força magnética atuando naquela carga. Então, nesse caso aqui, essa força magnética que nós acabamos de determinar vai ser na carga positiva. Então, a força estaria para cá, né? Força magnética estaria para cá. Aí vamos perguntar, tá, então a força na carga negativa vai ser a mesma coisa? Também vai ser para cá? É isso que você está me falando? Não, não vai. O que acontece é que quando você envolve a carga negativa, você inverte o sentido da força, tá? Então, se a força está apontando para baixo na carga positiva, na carga negativa, ela vai apontar para cima. E ela vai ter o mesmo valor, tá? O mesmo módulo, tudo direitinho. Então, você vai ter uma força para baixo, uma força para cima. Logo, o que você vai ter aqui é que a resposta certa é a letra A. Beleza, sensei? Ótimo. Então, a gente determinou aqui quem é a força magnética, que está atuando sobre cada uma das cargas e tudo mais. É só isso? Sim, a questão é só isso. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para você. É o seguinte, você tem aqui justamente o sistema no qual os halteres estão imersos em um campo magnético, correto? Correto. O que acontece quando elas estão imersas nesse campo magnético? Elas sofrem a ação de uma força magnética. Ótimo. A minha pergunta para você é o seguinte: existe torque nesse sistema? A partir da força magnética? Essa que é a minha pergunta. Existe torque? Lembre-se da definição de torque. Essa é a dica que eu dou para você. Para tentar responder essa minha pergunta, tente se lembrar qual é a definição de torque. O que é torque? A partir dessa definição, eu acho que fica bem mais simples de você determinar se existe ou não torque neste problema. Tá bom? Então fica aí de deverzinho aí para você ficar matutando, pensando e tudo mais. Ok? E no final das contas você vai ver que é até bem simples de conseguir resolver. E é isso, essa foi a nossa questão de hoje, como eu disse para vocês.
É uma questãozinha bem legal, que dá pra gente trabalhar bastante coisa. Na verdade, dava até pra gente trabalhar sobre força elétrica ali, campo elétrico. Dá pra trabalhar muita coisa ali. Muita coisa mesmo, tá? Mas a gente pode ficar por aqui mesmo, ok? Não se esqueça de compartilhar com os amigos, deixar os seus comentários aí, principalmente se você já descobriu a resposta aí da minha pergunta final. Lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord, onde avisa tudo o que rola por aqui. O link vai estar na descrição aqui do vídeo. Ah, e novidade, nós temos agora também aqui um Pix do canal. Então, se quiser ajudar aqui o canal, fica à vontade, ok? O link também vai estar aqui na descrição. Tamo junto e até!